Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, a fonte fundamental da nossa rica doutrina, organizada pelo querido Kardec, professor Rivail. Hoje nós vamos falar sobre transmissão oculta do pensamento. Eita, o assunto tá legal, hein? Vamos lá, no 419. O que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo? Uma das coisas que interessantes nessa pandemia, por exemplo, nós tivemos aí diversas vacinas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, a cura da vacina acontecendo ao mesmo tempo. Isso se dá com outras coisas também, tá? Então a pergunta é, por que que isso acontece, né? E aí os espíritos respondem. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. E o Kardec complementa, desse modo nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado, ou seja, fora a nossa vontade, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Legal isso, né? E aí perceba que a própria doutrina espírita, por exemplo, se Kardec não topasse o desafio, isso ia florescer em outro lugar. E o Kardec não topou o desafio sozinho, né? Ele foi o principal organizador, mas ele não foi o único. Então, outras pessoas também. Então, as ideias ou a evolução que é trazida pelo mundo espiritual vai pipocando aí em diversos pontos do globo simultaneamente. Agora a gente entende por quê, né? Tem uma reunião especial da gente mesmo, que está encarnado, se reúne lá no mundo espiritual e fala assim, ó, vamos fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Se alguém arregar, o outro pega e faz. Chique no último. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos, os corpos? Então, assim, se o espírito pode se comunicar se estiver acordado. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Olha que interessante. Então, mesmo acordado, o meu espírito pode se comunicar com outros espíritos. Bem legal. Não sabia disso, não. Mais difícil, mas pode acontecer. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Olha, a gente experimenta no mundo físico aquilo que é comum no mundo espiritual. Caso você não saiba, o espírito não precisa de linguagem, certo? Linguagem falada. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. É assim que um médium pode receber uma comunicação de um espírito alemão. Ele não vai receber em alemão porque ele não vai entender. Não é assim. A comunicação é de pensamento a pensamento e aí o médium vai interpretar isso segundo a sua vivência de mundo, a sua compreensão de mundo. Por isso que as mensagens podem não sair exatamente a mesma coisa, porque passa pela vivência e até a própria linguagem. Talvez alguma palavra em alemão não teria em português, então o pensamento é que é transmitido. E que legal, a gente sente isso no mundo físico, né? Especialmente os amigos que falam a mesma coisa simultaneamente, ou os amores e tudo mais. É legal pra caramba, né? Bom saber disso. Bom, hoje foi curtinho, mas no próximo nós vamos falar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Eu te espero. Até lá!